As recompensas dos Chapéus de Palha sempre marcaram os grandes momentos de One Piece. Mas agora, depois de Elbaf, estamos prestes a presenciar o maior salto de todos, com batalhas épicas contra Goroseis, revelações sobre Mu e a proximidade do One Piece. Chegou a hora das possíveis recompensas finais dos Chapéus de Palha. Mas se você já curtiu o tema desse vídeo, aproveita agora e deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos que tá por vir aqui no Reinado Nerd. Mas agora, bora pro vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. As recompensas sempre foram um termômetro do caos que os Chapéus de Palha causam no mundo. Cada aumento, cada novo cartaz é mais do que um número, é o sinal de que o mundo está mudando. Hoje a tripulação do Luffy já está no patamar dos grandes nomes da história, mas isso ainda é só o começo. Atualmente, após os eventos de Wano, os Chapéus de Palha receberam suas recompensas mais recentes. Luffy foi oficialmente reconhecido como um dos Yonkou. Zoro e Sanji quebraram a barreira do bilhão e até o Jinbei entrou no clube com força total. Mas desde então, nada mudou. Mesmo com tudo que rolou em Egghead, nenhuma recompensa nova foi divulgada. E isso deixou todo mundo em alerta, porque é aí que entra Elbaf. Elbaf não é só mais uma ilha, ela pode ser o último arco antes da guerra final. Um palco de batalhas titânicas, revelações sobre o Joy Boy, os gigantes, o século perdido e, claro, o momento onde os Chapéus de Palha vão bater de frente com o governo mundial de vez. E se o mundo vai tremer, as recompensas também vão explodir. Depois de Elbaf, é quase certo que veremos um aumento coletivo para toda a tripulação. Não estamos falando de uns milhões a mais, estamos falando de níveis históricos, porque agora eles não são mais só piratas perigosos, eles são ameaças diretas ao trono do mundo. Começando a nossa lista, temos Chopper. Chopper é talvez o maior meme entre os cartazes de procurado de One Piece. Começou com míseros 50 berries, subiu para 100 e depois chegou a 1000 berries. Isso mesmo, apenas 1000 berries. Enquanto ele salvava vidas, lutava com monstros e carregava a responsabilidade de ser o único médico da tripulação mais imprevisível do mundo, tudo isso porque o governo insiste em vê-lo como um animal de estimação, um mascote, uma rena engraçada. Mas esse jogo vai virar, e Elbaf pode ser o ponto de virada. Chopper teve papel importante em Egghead, lidando com tecnologia, doenças e ferimentos em meio ao caos do laboratório de Vegapunk. E com a guerra se aproximando, ele não será apenas um curandeiro, será a linha entre a vida e a morte para os maiores piratas do mundo. Agora imagine, Mu, a figura mais sombria e poderosa do governo mundial, testemunha com seus próprios olhos Chopper salvando alguém crucial, ou até mesmo virando o jogo com uma de suas formas do Monster Point. A partir desse momento, ele deixa de ser um animal de estimação e vira um monstro real aos olhos do mundo. Por isso, a sua possível nova recompensa será de 1 bilhão e 500 mil berries. Chopper vai parar de ser subestimado e finalmente vai ganhar o respeito e o medo que merece. Nami. Desde o início, Nami nunca foi a mais forte em combate direto, mas quem conhece os Chapéus de Palha de verdade já sabe, subestimar a navegadora é um erro fatal. Sua recompensa seguiu uma progressão constante, 16 milhões após Enies Lobby, 66 milhões depois de Dressrosa e 366 milhões com o impacto de Wano. Um padrão claro, mas agora, com os olhos do mundo voltados para a iminente guerra final, Nami deve sair da sombra dos monstros da tripulação e brilhar com uma força estratégica decisiva. Com um clima tático aprimorada, Zeus sob seu controle e a experiência acumulada de inúmeras batalhas, Nami tem se provado mais do que uma simples navegadora. Ela manipula o clima como uma deusa da guerra, criando brechas, protegendo aliados e desequilibrando inimigos com inteligência e precisão. Nos arcos de Egghead e Elbaf, mesmo sem protagonismo em combate,
combates diretos, sua presença e leitura de campo são inegáveis, e quando a guerra contra o governo mundial começar, será Nami quem guiará a tripulação pelas tempestades, literalmente. Por tudo isso, a previsão de sua nova recompensa é de 1.266 milhões de berries. A navegadora do futuro rei dos piratas está prestes a ser reconhecida como a mentora invisível por trás da tempestade. Brook. Antes mesmo de conhecer Luffy, Brook já era um pirata conhecido. Como membro dos Rumba Pirates, ele viveu e morreu cantando para os mares, e retornou com um propósito ainda maior. Desde que se juntou aos Chapéus de Palha, sua presença tem sido silenciosamente vital. Sua recompensa seguiram um crescimento semelhante ao de Nami: 33 milhões na introdução, 83 milhões após Dressrosa e 383 milhões com os feitos em um ano. Um padrão que agora prepara o palco para um salto colossal. Brook pode ser o alívio cômico da tripulação, mas não há nada de engraçado em suas habilidades em combate e espionagem. Em Holy Cake, ele enfrentou o Big Mom, roubou o Poneglyph e saiu andando. Em Egghead e Elbaf, ele segue sendo um trunfo discreto, reunindo informações, infiltrando e usando seus poderes da Yomi Yomi no Mi de forma única. Às vésperas da Guerra Final, Brook não é apenas um esqueleto com uma espada, ele é o Soul King, um guerreiro que transita entre os mundos dos vivos e dos mortos, e que será fundamental na batalha contra as forças além da compreensão humana. Por isso, sua recompensa está prestes a entrar em uma nova escala, possivelmente sendo de 1.283 milhões de berries. Ele já perdeu a vida uma vez, agora ninguém vai tirá-la de novo. Franky. Ele surgiu em Water 7 como um ciborgue maluco e saiu de lá com uma recompensa de 44 milhões nas costas. Desde então, Franky segue uma trajetória quase matemática: 94 milhões após Dressrosa e 394 milhões depois de Wano, sempre adicionando potência e aço ao próprio corpo. Mas por trás dos golpes super, existe um cérebro que projetou o Tousen Sunny, otimizou armas absurdas em Enies Lobby, sabotou a linha de produção de Smile em Dressrosa e, em Wano, foi peça-chave na ofensiva contra os Piratas das Feras. Ele não só luta, ele muda o campo de batalha com pura engenharia e coragem. Agora, com a reta final se aproximando, Franky não é só o carpinteiro do Rei dos Piratas, é o homem capaz de criar máquinas que rivalizam com as armas secretas do governo mundial. Quando seus canhões cruzam fogo com tecnologia ancestral, e ele pode botar abaixo defesas inimigas. O mundo vai perceber que não existe parafuso capaz de prendê-lo, e a sua nova recompensa está prevista para ser de 1.294 milhões de berries. Usopp. O Usopp começou com 30 milhões, muito por ser confundido com Sogeking em Enies Lobby. Depois veio a glória em Dressrosa, onde seu ato de pura sorte ou destino o levou a God Usopp, ganhando 200 milhões. Em um ano, seu nome cresceu junto ao bando, 500 milhões de berries. Agora, oficialmente, um dos piratas mais procurados do mundo. E agora em Elbaf, tudo aponta para o momento de despertar do Usopp. Em Elbaf, ele não só reencontrou Dory e Brogy, mas também poderá cumprir a sua maior mentira: ser um bravo guerreiro do mar. E os rumores de um haki do rei adormecido em seu coração covarde. Não subestime o atirador. Usopp é o tipo de lenda que começa com uma mentira e termina com o mundo acreditando nela. E a previsão da sua recompensa é de 1.500 bilhões de berries. Mas eu não duvidaria que esse número pudesse ser ainda maior, quem sabe até mesmo chegando aos 3 bilhões de berries. Se o mundo ama histórias, vai adorar o conto do God Usopp. Robin.
Desde os 8 anos, Nico Robin era considerada uma ameaça global. Sua primeira recompensa de 79 milhões não refletia poder de combate, mas sim o conhecimento proibido que ela carrega. A única capaz de ler os poneglyphs, ela é a chave literal para o século perdido e o One Piece. Mesmo após entrar para os Chapéus de Palha, seu valor cresceu lentamente, 80 milhões após Enies Lobby, depois 130 milhões até o ano, mas tudo mudou em Onigashima, seu confronto direto com CP0. A vitória sobre Black Maria e principalmente o mundo percebendo que ela continua viva. Tudo isso culminou em um salto para 930 milhões de berries. E após Elbaf, uma terra rica em história e conexão direta com os poneglyphs, Robin estará ainda mais no centro da narrativa. E o governo mundial sabe que enquanto ela estiver viva, a verdade pode vir à tona. O crescimento agora será constante, mas inevitável. Sua recompensa está prevista para 1.530 milhões de berries. A flor do conhecimento está prestes a florescer no campo de batalha da história. Jinbe. Antes mesmo de se juntar oficialmente aos Chapéus de Palha, Jinbe já era uma lenda viva, ex-Chichibukai, ex-comandante dos Piratas do Sol e figura influente em guerras e tratados entre os humanos e tritões. Sua trajetória de recompensas fala por si. 76 milhões nos tempos iniciais, 250 milhões quando se tornou Chichibukai, 438 milhões após Marineford e então 1 bilhão e 100 milhões de berries ao final de um ano, consolidando sua posição como um dos grandes do mar. Agora em Elbaf, com uma guerra contra Imu e os Gorosei se formando, Jinbe atuará como um pilar racional e estratégico da tripulação, e será visto como um dos principais responsáveis por liderar um dos Yonkou rumo à era final. A sua próxima recompensa está prevista para 2 bilhões 390 milhões de berries. Oceano Profundo guarda os seus monstros e Jinbe é um deles. Sandy. Desde o início, Sandy sempre foi mais do que um cozinheiro. Com raciocínio rápido, força explosiva e um coração que recusa a ignorar a fome e a dor alheia, ele se destacou em cada saga com um equilíbrio raro entre poder e compaixão. Suas recompensas refletem esse crescimento. 77 milhões após Enies Lobby, 177 milhões em Dressrosa, 330 milhões com o arco de Holy Cake e então 1 bilhão e 32 milhões de berries após derrotar Queen, o número 2 dos Piratas das Feras. Com a iminente guerra contra o governo mundial, Sandy deve enfrentar membros da elite, como os Cavaleiros Sagrados, e talvez até figuras conectadas ao passado científico de Vegapunk e Vinsmoke e Udiger. Há também fortes indícios de que Sandy possa despertar o Haki do Rei, algo reservado apenas aos que carregam a chama da liderança e da vontade inquebrantável. Num cenário onde Elbaf marca a transição para o clímax da saga, Sandy será mais uma vez peça-chave, e o mundo finalmente o reconhecerá, não só como braço esquerdo, mas como um dos pilares do Rei dos Piratas. E a sua próxima recompensa está prevista para 3 bilhões e 32 milhões de berries. Zoro. Desde Ash Blue, Roronoa Zoro sempre carregou a ambição de se tornar o maior espadachim do mundo. Ao lado de Luffy, sua trajetória tem sido marcada por lutas impossíveis, lealdade inabalável e um código de honra que o diferencia de qualquer outro pirata. Sua recompensa evoluiu de forma consistente e simbólica. 60 milhões em Alabasta, 120 milhões em Enies Lobby, 320 milhões após Dressrosa e 1 bilhão 111 milhões de berries depois de derrotar King, a mão direita de Kaido. Os números 1 alinhados de sua recompensa atual representam mais do que uma coincidência. São um prenúncio de seu papel único na nova era. Com o avanço para Elbaf e o confronto inevitável contra as forças do governo mundial, Zoro está prestes a enfrentar um dos próprios Gorosei e também um cavaleiro sagrado.
Isso não só solidificaria sua posição como um dos espadachins mais temidos do mundo, como também o elevaria, por que não, ao mesmo nível dos maiores comandantes da história, como o Rayleigh. Seu duelo final com o Mihawk se aproxima, mas antes disso, ele precisa consolidar sua fama como espadachim número 1 do Rei dos Piratas. E a sua recompensa está prevista para 3.611 milhões de berries. Luffy. Desde sua estreia em East Blue, Monken de Luffy nunca teve uma recompensa comum. Sua lenda só cresceu com cada desafio superado. 30 milhões, 100 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões. Até alcançar os 3 bilhões de berries após derrotar Kaido, o Yonkou mais temido. Luffy não é apenas o capitão dos Chapéus de Palha, ele é o portador do legado de Joy Boy, o lendário deus do sol Nika, cujas ações podem mudar o rumo do mundo. Ele já enfrentou o Almirante Kizaru e os próprios Gorosei, desafia o governo mundial diretamente e tem uma luta final iminente contra Imu, a figura mais sombria e poderosa por trás do cenário global. Sua conexão misteriosa com a morte de Vegapunk só aumenta o mistério e a expectativa em torno dele. Este é um momento decisivo em sua jornada, a ascensão definitiva ao trono dos piratas e a liderança da guerra que vai sacudir o mundo. Sua recompensa está prevista para quem sabe 5 bilhões e 600 milhões de berries, superando assim a recompensa do último rei dos piratas Gold Roger, que era de 5 bilhões 564 milhões e 800 mil berries. Luffy não é só o homem que vai dominar os mares, ele é a chama que vai incendiar o novo mundo e reescrever a história. Mas e aí, qual recompensa mais te surpreendeu? Será que esse finalmente é o arco do Sop? E será que Chopper vai finalmente ser levado a sério? Comenta aí a sua opinião e previsão pro futuro de One Piece. Mas é isso aí, meu nerd, espero que você tenha curtido esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Aproveita para clicar em um desses que tá aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Se inscreve no canal caso ainda não tenha feito isso, porque ainda tem muita coisa boa por vir por aí. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê em um próximo vídeo.